Porque perder envolve uma influência externa, às vezes que não depende muitas das vezes de nós. Por exemplo, se eu deixar a minha Bíblia ali e alguém pegou, eu perdi a minha Bíblia. Não foi um descuido meu, mas também alguém influenciou isso. Mas abandonar é uma atitude interna, é uma atitude nossa. Eu abandono, eu largo aquilo, eu deixo de me preocupar por aquilo por consciência. E Deus, ele escrevendo para a igreja de Éfeso, ele fala: eu tenho contra você que você abandonou. Você parou de fazer isso, você uma atitude sua, espontânea, você abandonou o seu primeiro amor. E ele, capítulo, verso 5, lembra, pois, onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Volte às práticas que você abandonou. Você deixou de fazer as coisas que você fazia por livre espontânea vontade. As coisas às vezes acontecem. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Manter o primeiro amor, manter a nossa vida com Deus no altar, em dia, é uma atitude nossa. O inimigo vai estar sempre ali. Por descuido nosso, ele pode roubar algo nosso. Mas nós não devemos abandonar algo só porque o inimigo está se levantando, porque isso e aquilo está se levantando contra nós. E a nossa oração hoje, quando a gente está ensaiando aqui, a nossa oração durante o dia, é que Deus hoje coloque uma nova chama de amor no seu coração. Que Deus, ele possa lembrar você do seu primeiro amor, das coisas que você fazia e você já não faz mais. Vir na igreja se tornou simplesmente uma obrigação ou um hábito, mas que a partir de hoje você comece a se apaixonar por Deus de novo, comece a se apaixonar pela presença de Deus, comece a se apaixonar pela palavra de Deus, que você acorde, sabe, ansiando pelo Senhor e vai dormir ansiando pela volta dele. O Senhor voltar de madrugada, eu quero ir para o Senhor, mas se o Senhor não voltar, eu quero passar o dia com o Senhor, eu quero estar com o Senhor todo o tempo. Bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai, com os nossos corações abertos, esperando, ó Deus, que o Senhor venha, Pai. Nós vamos clamar, nós vamos bater, ó Deus, até que o Senhor venha, Pai. Nós estamos querendo mais, ó. Nós não queremos nos conformar com esse mundo, nós não queremos conformar, ó Deus, com as nossas vidas. Nós queremos mais, Deus, nós sabemos que o Senhor tem mais para nos dar. Pai, em nome de Jesus, acende novamente a chama nos nossos corações. Faça queimar uma nova chama de amor por Ti. Ó Deus, dá-nos fome por Ti, ó Deus, para que nós possamos buscar o Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor rompa, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser plenamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, traga fogo, ó Deus, em nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos. Aleluia.
A frieza não vai me pegar. Eu não vou abandonar meu primeiro amor. Vou te buscar, Senhor. Vou te buscar, Deus. Eu quero mais do Senhor, Deus. Eu quero mais do Senhor. Quero esse Senhor nessa noite. Se você
estamos vindo para adorar a Deus. Eu ouso dizer que você não precisa nem de palavras para adorar a Deus, porque senão o mundo não conseguiria adorar a Deus. Você só precisa de um coração totalmente voltado para Ele. Ele escuta o clamor do teu coração, Ele escuta as batidas do teu coração, as tuas lágrimas, os teus silêncios.
Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por dar o privilégio de estarmos aqui nessa noite para louvarmos e adorarmos o santo nome do Senhor. Joel, capítulo 3, versículo 17, somente a parte A, o segundo não precisa abrir. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião. Amém, irmãos? Vamos. Eu queria abrir a oportunidade, irmãos, para quem quiser fazer um louvor especial quando nós tiramos a oferta. Os irmãos do templo aí, se tiver, vai ser um ministério de louvor mesmo. Mas se você se prontificar aí, então, está aberto a oportunidade. Amém? Enquanto isso, eu vou escolher o Edmilson e o Dino, por favor, para tirar lá, recolher os dízimos e ofertas. E após nós orarmos pelas ofertas, nós estaremos orando para as crianças. Eu faço questão que as crianças estejam aqui dentro do templo, irmãos, para que eles aprendam também a ter esse momento de adoração e estar ofertando os seus dízimos, as suas ofertas na casa do Senhor. Amém?
Jesus, Pai, que nos oferta alçado na tua casa, Senhor. Que as copiosas bênçãos do Senhor possam chegar a nós, aos irmãos, a esta casa, em nome do Senhor Jesus. Que o senso maior que o Senhor colocou neste lugar, e cremos, Senhor, o Senhor do Senhor vai encher nossas casas, essa casa, Senhor Jesus, tem repleto das bênçãos do Senhor, Pai. Declarando, Pai, esses dias de oferta pertence ao Senhor Jesus, Pai. E aqueles que vão administrar esse dinheiro, Pai, que administra esse dinheiro com honra e glória do teu nome, Senhor. Felicidade, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. As crianças, por favor. Júlio, com licença. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite por cada criança que aqui está e as que não puderam vir também, que o Senhor possa estar visitando elas nessa noite. As crianças que estão enfermas, meu Pai, que o Senhor possa vir com a provisão, com a tua saúde, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor. Nessa noite, Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha abrir os corações das nossas crianças, ó Deus, para que a tua palavra venha entrar, Pai, através das professoras, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, as nossas crianças possam entender cada vez mais que o Senhor é o Rei delas, que o Senhor é o Rei das nações, é o Rei da nossa casa, de tudo, Deus, que as nossas crianças vão entender, Senhor, que elas precisam servir a Ti, Espírito e verdade, como nós temos servido enquanto pais delas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Os nossos filhos são do Senhor Jesus. Os nossos filhos são do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento, irmãos, a igreja pode se assentar, irmãos. Quero conhecer os visitantes nessa noite, os visitantes que estão vindo aqui pela primeira vez na Betel. Se põe de pé para toda a igreja poder conhecer, te dar um abraço. Irmã Drosmar, seja bem-vinda. Deus abençoe. Tem mais algum instante? O que essa igreja vai dizer para a irmã Josimar que está apresentando a gente para ela? Essa igreja? Amém? A gente vai mais próximo de dar um abraço nela, sua família. Amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor Moacir, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Eu queria fazer um apelo para você que, por um acaso, esteja com o seu celular ligado aí, que você desligue ou põe no modo avião, para que nada venha tirar a sua atenção no momento da pregação, para você venha receber aquilo que Deus colocou no coração do pastor. Ele vai estar ministrando para você nessa noite, amém, irmãos? O pastor Moacir já está coberto com a bênção do Senhor, mas nós vamos orar assim mesmo, para que o Senhor venha estar dando direção e ungindo ele com a sua palavra nessa noite, amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te entregamos o teu servo nesse momento nas tuas mãos, para que tudo aquilo que ele falar venha a ser diretamente do teu trono, Pai. Que vidas venham ser tocadas nesse momento com a palavra, que vidas venham ser salvas, que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser curadas pelo teu poder, Deus, poder da tua palavra, Deus. Nesse momento, Pai, aqui está o pastor Moacir, um canal de bênção para nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, capacite o teu servo, para que tudo aquilo que ele venha proferir, que venha falar da tua boca, venha direto do teu alto, do alto do céu, Pai, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Pastor igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Quem esteve no culto ontem à noite? Foi uma bênção? Nós criamos até um slogan, né? Use com bem
todo mundo tem um? A maioria, né? E uma coisa interessante, isso aqui é tão rico, sabe por quê? Isso aqui está cheio de gente, cheio de pessoas, cheio de contato. Então, para te dizer que o seu network está quase todo aqui, ó, num negocinho desse aqui está na tua mão. Eu acho que você consegue carregar todos os dias, pelo menos, no mínimo, umas 200, 300 pessoas. Desculpa. Pelo menos umas 300 pessoas você consegue carregar todos os dias no seu bolso. Correto? Consegue ou não consegue? Eu tenho certeza que todos os dias você anda com pelo menos 300 pessoas no seu bolso. Como assim, pastor? O seu celular. E aí o que acontece? Só que nem todo mundo usa essa ferramenta aqui para o bem, né? Acaba utilizando de forma errada. Meu conselho é o seguinte: nós vamos lançar esses outros. Usa para o bem. Convide alguém. Entendeu? Convide alguém. Aproveita a sua agenda para poder convidar alguém. Alguém para se aproximar da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa a Bíblia de vocês aberta no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. E aí depois nós vamos caminhar um pouquinho mais. Ontem foi um dia muito bacana, porque nós estivemos ali também na pracinha do nosso bairro Tararé. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quantos corações são necessários para você alcançar um coração? Será que a gente tem noção de quantos corações são necessários para alcançar um coração? Quantos corações nós tivemos ontem lá na pracinha? 2.000 corações. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma produção manual. Nossa igreja tem cartolinas que temos recebido de doação, palitos de churrasco, e pessoas que têm nos ajudado com pequenas impressões. Nós pegamos essas cartolinas, fazemos um molde de um coraçãozinho, colocamos ele no espeto, e aí nós vamos ali na pracinha e a gente vai colorir fazer um jardim de corações. Nós colorimos a praça com pequenos corações de papel. E o que é interessante dessa vez, tantas pessoas que começaram a passar pela pracinha, outras pessoas que estavam chegando das festas da madrugada, paravam com os carros, com os táxis ali, descia e ia correndo para poder pegar o coração e ler um versículo e ir embora para casa. E ali, naquele momento que ela lia aquele versículo, Deus começava a manifestar coisas maravilhosas. Então, assim, é uma atitude, sabe? É uma atitude de amor. E nós continuamos a convidar você a participar conosco desse projeto. Tá bom? E a minha pergunta é: porque quantos corações são necessários para a gente alcançar um coração? Porque hoje está presente com a gente aqui a Fabiana, né, que fez parte daquele projeto lá conosco, pegou o coraçãozinho e Deus falou com ela, e só ela sabe que Deus falou com ela, e hoje ela está aqui conosco. Fabiana, você é uma bênção, tá? E para nós é um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você nessa casa. E receba essa casa como a tua igreja. Faça dela a tua igreja. E nós estamos compromissados contigo. Tá? Que compromisso que nós assumimos lá, nós vamos honrar. Tá bom? Você é uma bênção. Você é muito preciosa para nós. Tá bom? Deus te abençoe. Irmãos, pode parecer que de repente você voltou a ficar sozinho. Pode parecer que, talvez por você não conseguir mais perceber a presença dele, você achou que ficou esquecido, abandonado, largado nessa vida.
Às vezes essa é a impressão que gera dentro de nós. Mas eu quero dizer que ele não esqueceu. E ele voltou. Ele volta hoje. Ele volta hoje para poder te trazer de volta. Ele volta hoje para você saber que você não está sozinho ou sozinha. Acredite nessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te glorifico. Que teu Espírito possa, neste momento, Pai, soar nos nossos corações, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, da melhor forma possível em nossos corações. Guarda-nos, fala conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, provoque algo em nós, ó Pai, que nos leve à mais profunda reflexão daquilo que temos feito e como podemos melhorar, o que eu posso fazer, Pai, para fazer parte, continuar sendo parte dos teus planos nesta terra, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês sobre alguém. Esse alguém pode ter vários nomes. Ele pode ser um Moacir, pode ser um João, um Pedro, um Miguel, um Antônio, uma Maria, uma Elizabeth. Tem vários nomes. Mas eu sei que um dia ele foi chamado. E Marcos, capítulo 1, versículo 17, ele confirma que um dia ele foi chamado. E a gente pode só deixar ele organizadinho no seu capítulo 17. Em Marcos, capítulo 1, versículo 17, ele foi chamado. Mas a gente vai observar em João, capítulo 21, versículo 15, inicia um processo de restauração para aquilo que um dia o compromisso foi assumido. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, em Lucas capítulo 5, versículo 4, ele manda lançar as redes. E ele lançou as redes. Mas a palavra lá na frente, ainda em João capítulo 21, versículo 6, ele, aquele que volta, manda de novo lançar as redes. Mateus capítulo 14, versículo 29, ele anda sobre o mar. E João capítulo 21, versículo 8, a parte B, ele se lança no mar. E aí eu continuei olhando, comparando o que era antes e o depois. E aí no antes eu fui checar em Mateus capítulo 16, versículo 16, que ele confirma que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí chegando depois, no mesmo João capítulo 21, versículo 17, parte B, diz: o Senhor sabe de todas as coisas. Será que a gente já sabe de quem nós estamos falando? Eu sei que em Marcos capítulo 14, versículo 31, ele disse o seguinte: eu jamais te negarei. Eu nunca te negarei. Mas em João capítulo 21, versículo 15, por 3 vezes ele declara que o ama. E da mesma forma que ele falou: eu nunca te negarei. Nunca te negarei. A partir do capítulo do versículo 15, Deus restaura aquilo para que ele foi chamado. Eu não estou entendendo nada, pastor. A minha pergunta é o seguinte, porque eu também não estava entendendo nada. E aquilo que foi sendo construído e revelado ao meu coração é para tentar responder uma única pergunta: por que nós
depois de termos contato com Ele, começarmos uma vida com Ele, sermos treinados por Ele, viver as maiores aventuras e milagres e sinais e testemunho de tantas coisas com Ele, por quê? Em algum momento eu deixo de andar com Ele. Por que em algum momento eu esqueço a promessa que Ele me fez? De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de José. Eu estou falando da Ivana, eu estou falando do Moacir, eu estou falando de um João, eu estou falando de um Marcos, eu estou falando de qualquer pessoa, qualquer nome pode estar vivendo isso nesse exato momento. Mas vamos falar dele. Ele quem? Pedro. Pedro, em Marcos, capítulo 1, versículo 17, ele foi chamado. E como é que ele foi chamado? Da seguinte forma: Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. Jesus é uma coisa muito interessante. Jesus ele começa a caminhar junto ao mar da Galileia. E quando Jesus está caminhando ali junto ao mar da Galileia, Jesus ele percebe aquelas pessoas ali trabalhando. E Jesus, à medida que ele vai passando, ele para e fala: venham comigo, que eu vou te transformar em pescador, num pescador de homens. Sabe o que foi interessante? Pedro, naquele momento, junto com outros que estavam trabalhando, mais na frente outros também foram chamados, eles estavam trabalhando. E quem trabalha, todo mundo que está empregado aqui, você não larga o seu emprego por qualquer coisa, ainda mais na crise que nós estamos vivenciando. A coisa mais difícil que tem é quando você está empenhado numa tarefa que você sabe que vai gerar renda para a sua família, que vai conseguir pagar as contas da sua casa, que vai colocar comida na sua mesa. De repente alguém passa, alguém que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você de repente está vendo pela primeira vez, e aquela pessoa vira para você e fala: venha comigo, eu vou te fazer pescador de homens. E aí o que ele faz? Larga as redes e começa a caminhar com Jesus. Não só ele, outros também fizeram a mesma coisa. Eles largaram tudo o que estavam fazendo para caminhar com Jesus. Lembrando do culto da mensagem de ontem que o nosso Henrique trouxe, eu preciso olhar para o meu momento em que este homem passou pela minha vida e falou: larga tudo e siga-me, que eu vou te fazer um pescador de homens. E realmente naquele momento eu larguei tudo que eu fazia para segui-lo. E para quem me conhece sabe, eu fui radical, eu cortei tudo, larguei minhas amizades, larguei tudo para segui-lo. Esse foi o meu momento. Esse foi o meu Marcos capítulo 1, versículo 17. Todos que estão aqui viveu o Marcos capítulo 1, versículo 17. E o que isso tem que representar para você? Isso tem que representar para você o momento em que você foi chamado. Você lembra quando é que você foi chamado? Você lembra quando ele passou e falou: venha comigo? Você consegue recordar desse dia? Consegue? Amém? Eu consigo. Eu consigo claramente retratar para vocês como que foi. Porque está vivo na minha mente. Só que nessa caminhada, Pedro ele começa, e logo em seguida a Bíblia fala que Jesus para e vai na casa dele, porque a sogra de Pedro estava passando mal, estava com muita febre. O que Jesus faz? Tira a febre da mulher. E isso começa a acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque esse Pedro que foi chamado, ele não conhecia até então Jesus. E ele começa a caminhar com Jesus. E essa foi a sua caminhada também, como foi a minha. Isso não é diferente. E à medida que ele foi caminhando com Jesus, que Pedro vai caminhando com Jesus, lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, vai falar da pesca maravilhosa.
forma que ele conseguisse falar com as pessoas, o que Jesus faz? Ele entra no barco. Barco de quem? Pedro, de novo. Ele entra no barco de Pedro e pede para que Pedro se afaste um pouquinho, e Pedro se afasta um pouco. E aí, naquele momento, Jesus consegue falar com as pessoas. E depois que Jesus termina de falar com as pessoas, sabe o que Jesus vira para Pedro e fala? Lance as redes. Ah, é simples assim? Não. Se talvez eles não tivessem passado a madrugada toda trabalhando, tentando pescar alguma coisa. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Eu não sei se você tem noção do que é lançar uma rede, puxar uma rede. Eu fico imaginando que é um trabalho árduo. Exige muito dos seus músculos, muito dos seus braços, muito das suas pernas. Exige muito da sua coluna, que você fica numa posição assim meio... Sabe, exige muito da gente. E você começa a trabalhar a madrugada tentando, e é um momento que você deveria estar descansando, você está trabalhando. Você chega no final daquele dia de trabalho cansado e exausto. O que Jesus fala? De novo, lança a rede. Pedro fala o seguinte: Senhor, nós estamos cansados, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E eles lançaram a rede. O que aconteceu? A pesca maravilhosa. Tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles ficaram com medo de tudo aquilo via pique, que não conseguia arrastar. Sabe qual foi a atitude de Pedro naquele momento? Ele olha para si e vê o quanto ele é pecador. Ele olha para dentro dele e enxerga o quanto que ele é sujo, quanto que nós somos contaminados por este mundo. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, se afaste de mim, porque eu não sou merecedor, não sou digno, eu sou pecador. Pedro se assusta com tudo aquilo ali que ele viu, ele fica maravilhado com aquilo, ele consegue olhar para dentro dele e perceber o como que eu, Moacir, o quanto que nós somos tão falhos. E Jesus, ele não olha para isso, porque ele continua acreditando em mim, ele continua acreditando nesse Pedro, e eles continuaram. E aí a história vai retratando outras coisas que chegam em Mateus capítulo 16, versículo 16, onde Jesus está conversando com seus discípulos e pergunta: o que eles estão dizendo aí fora sobre mim? Você está lendo sobre isso? E de repente Pedro vira para ele e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus na hora fala que aquilo foi uma revelação da parte de quem? Isso sai da boca de Pedro. E Pedro, ele continua no seu trajeto desde o momento em que ele foi chamado, quando ele estava trabalhando. Em que momento você foi chamado? Você estava trabalhando também? Você estava estudando? Você estava em casa lendo? Você estava passando por uma bacia do Itararé e de repente se deparou com o coração, pegou e foi naquele momento? Foi no momento em que alguém te entregou um folheto, um versículo bíblico? Foi no momento de um culto na praça, ou no momento que você estava prestes a dar cabo à sua própria vida e Deus envia alguém para dizer o quanto Ele te ama e salva você de você mesmo? Eu não sei em que momento você foi chamado, mas você tem uma história com Deus. E esse mesmo Deus que um dia te chamou, Ele não te chamou por um acaso, Ele te chama com uma promessa. Porque todos nós somos chamados com promessa. Quando Deus Ele te chama, Ele simplesmente não fala vem em cima, Ele lança uma promessa para você falando: você vai ser pescador de homens. Deus, quando Ele te chama com uma promessa. Ele te chama com uma missão, Ele te chama com um objetivo, com um foco, com um propósito.
de você poder fazer parte de tudo isso. Fazer parte da construção de tudo isso que Deus tem feito. Eu fui achado graça para fazer parte dos propósitos de Deus. O Criador, o Pai, o Majestoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o de ontem, de hoje, de amanhã, o Alfa, o Ômega, o Juiz, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente, o Onipresente, o que está sentado no alto e sublime trono, aquele que vem em cavalo branco. Eu estou falando daquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que é Pai, que é amigo, conselheiro, que é juiz, esse que é o Todo-Poderoso, protetor, provedor. Eu estou falando do Criador, aquele que idealizou tudo isso, aquele que pensou em cada detalhe quando pensou em você, quando te constituiu, aí na barriga da tua mãe, aquele que sonhou sonhos por você. Eu fui chamado para poder fazer parte de tudo isso, e você também, meu irmão. Nós somos chamados para ter uma vida com Deus, uma caminhada com Cristo, ser treinado por Ele como Pedro e os outros também foram, e assim começou a caminhada de Pedro, participando de tudo, vendo tudo, examinando tudo. E Jesus fazia aqui, ele aprendia, e Jesus fazia ali, ele via, e os demais também estavam juntos. Quantos milagres ele presenciou! E ele não pagou nenhum centavo para receber esse treinamento. Hoje você precisa de um coach. Hoje você precisa buscar uma empresa de capacitação. Hoje, se você não meter a mão no bolso para poder investir na sua capacitação profissional, você não é ninguém. Mas Jesus chamou e deu o melhor treinamento para ele, e ele seguiu e foi aprendendo tudo, até chegar o momento em que Jesus declara: Pedro, você vai me negar. Aquele Pedro que viu Jesus trazer vista aos cegos, aquele Pedro que viu Jesus falar: venha para fora Lázaro, aquele Pedro que viu Jesus pegar os 5 pães e os 2 peixinhos e alimentar aquela população inteira de 5.000 pessoas, aquele Pedro que viu tudo, aquele Pedro que falou: não, Jesus, eu não, eu nunca te negarei. Quando foi que eu, Moacir, falei para Jesus que eu não negaria? Todo dia eu falo, eu afirmo que eu não vou negá-lo, mas eu nego o meu pecado. Eu nego quando eu sei que eu estou errado e peco. Eu nego todos os dias. Mas eu continuo falando: eu não te negarei, Jesus. Eu nunca te negarei. Você já falou isso para Jesus, que você nunca negaria? Esse é o desejo do nosso coração. Nós temos esse sentimento, nós temos esse desejo, nós não queremos negá-lo, nós não queremos. Mas Paulo deixou isso muito claro. Quando aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E aquilo que ele queria fazer demais, ele tem dificuldade. Esse sou eu. Esse é o Pedro. Esse é o João. Esse é uma Maria. Esse é uma Beth. Esse é qualquer outro nome que nós possamos conhecer nesse negócio chamado celular, que você carrega no seu bolso com centenas de nomes. E aí que depois que Jesus ele é crucificado, tudo aquilo aconteceu. Vai lembrar, porque naquele momento Pedro foi aquele que sacou da espada e cortou a orelha de mal. Para quê? Para defender Cristo, porque ele tinha feito uma afirmação: eu nunca te negarei, Jesus. E ele teve coragem para isso.
sempre nós somos homens suficientes, mulheres suficientes, para se manter firme na palavra de Deus. E nos corrompemos quando ficamos sem graças, quando ficamos constrangidos em lugares cercados por pessoas que não professam a nossa fé. Eu me envergonho, eu vou me diminuindo, eu vou me escondendo por trás de uma sombra que revela aquilo que realmente eu sou: pobre, miserável e pecador. E foi isso que aconteceu. É triste, né? Jesus está vivo. Essa informação chegou para Pedro. O que ele fez? Correu. Correu. Eu fico imaginando um Pedro correndo com todas as suas forças para chegar lá naquele lugar e ver aquilo que estava sendo falado sobre Jesus. E eles não entenderam que aquilo já estava escrito. Eles não perceberam, como muitos de nós não percebemos, que Cristo está do nosso lado. E sabe o que nós fazemos? Nos sentimos esquecidos, desamparados, abandonados e largados. E saímos da presença dele. Mas ele já tinha falado. E aí Jesus aparece. Jesus aparece para eles. No livro do Evangelho de João, apresenta Jesus aparecendo para os discípulos por 3 momentos. 3 momentos. No segundo momento, se eu não me engano, teve um momento que ele aparece e o único que não estava presente chamava Tomé. Jesus está vivo, eu não acredito, só se eu ver. Só se eu pegar esse meu dedo aqui e colocar nas suas mãos, colocar nas suas costas, colocar em você, tocar e ver. Quantos Pedros, quantos Tomés, quantos João, Maria, quantos de nós queremos ver para crer nos dias de hoje? A Bíblia, ela é viva, irmãos. E aquilo que aqueles homens passaram, nós também continuamos passar. Eu estou passando por isso. Você deve estar passando por isso. Alguém aqui dentro passa por isso. Todos os dias nós somos fadados a passar por isso também. Mas Ele é tão misericordioso que lá em João capítulo 21, a partir do versículo 15, existe uma redenção para Pedro, aquele que estava ali sofrendo porque havia negado o mestre por 3 vezes, aquele que um dia falou que não negaria, aquele que com a boca de Deus ele revelou que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que acompanhou Jesus, que foi todo ali aprendendo tudo aquilo, que negou Jesus. Que sofrimento Pedro devia estar passando, que sofrimento você está passando por causa do seu pecado. E às vezes esse pecado ele cresce dentro de você porque você dá vazão para ele, você alimenta ele e você se afasta da presença de Deus. E eu fico fraco quando eu afasto da presença dele. É você que um dia está na luz, forte, aquela plantinha, que você vai tirando ela da janela, vai colocando no corredor da sua casa, na sala da sua casa, de repente você coloca lá, naquele quartinho da bagunça, você sempre desse, eu tenho na minha casa, eu não queria, mas eu tenho. Aí você pega aquela plantinha e volta lá no quartinho da bagunça, e você fecha, e não tem luz, aonde ela vai morrer. Esse é o crente que morre. Esse é a nossa luz. Cristo é a luz da vida. É a luz do mundo. É aquele que gera vida em você. Mas em João capítulo 21, a partir do versículo 15, irmãos,
Leiam comigo, por favor. Vamos juntos. Joga aqui na tela para mim, para a gente ler numa única versão. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de ter comido, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João: você me ama mais do que estes outros que me amam? Foi a pergunta que Jesus fez para ele. Nós já lemos isso. Jesus ele torna a mesma pergunta. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus vai lá e pergunta de novo: apacenta os meus cordeiros? Avança, por favor. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus vai lá e diz para ele: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus vai lá e fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele fala tudo isso às 3 vezes para revelar a Pedro, mostrar a Pedro que ele estava pronto e capacitado para ser um Pedro, que um dia foi chamado com propósito. E qual propósito? Ser pescador de homens. Jesus ele afirma para você sempre que você tem propósito, que você está capacitado para aquilo que ele te chamou um dia. Mas sabe qual foi a situação que Pedro se encontrava nesse momento? Está em João 21. Você vai voltar um pouquinho, irmão. Versículo 1. Olha só, depois disso Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Agora parece que vai tudo começar novamente. Tudo vai começar. Jesus ele estava caminhando ao mar da Galileia. E ali foi onde ele encontrou Pedro, ele convida Pedro, chama Pedro para poder caminhar com ele. Agora Jesus ele começa a passar perto ao mar de Tiberíades. E foi ele que ele se manifestou. Avança para mim. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e o mais dois discípulos de Jesus. Avança. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Tudo bem. Ele retorna para aquilo que ele se encontrou quando ele foi chamado. Ele volta para a vida dele. E aí o que acontece? Vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Por quê? Porque Pedro era influenciador. Você tem influência. Eu tenho certeza que tem tanta influência que se você quiser usar isso aqui por bem, você convida alguém. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser usar isso aqui por bem, você convida alguém. Porque você tem influência. Você tem pessoas, você tem amigos, você tem pessoas que vão falar: eu vou na igreja. E às vezes você não chama a pessoa por vergonha. E aí, nós vamos juntos com você. E vou entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Foi da mesma forma que aconteceu. Avança. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E aí, o que acontece? Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Vocês já leram esse pedaço antes? A história está se repetindo. Aí o que acontece? Joguem a rede. Está se repetindo. Sabe por quê? Porque Jesus está atrás de você. Jesus ele não desistiu de você. Parece que ele não está do seu lado. Parece que ele está distante. Parece que ele está lá no céu e realmente está. Mas ele continua vivo dentro de você. Mas se você não está percebendo mais a presença dele, volta-se para ele hoje.
E está falando, sabe para quem? É para o crente. Isso aqui é para o crente. Isso aqui é para você, meu irmão. É para mim que sou crente. Quantos anos de crente você tem? Eu já estou com 20, graças a Deus. Essa palavra para crente, que às vezes deixa de ser crente. E tem que ouvir da boca de um outro crente, que é o Filho de Deus, é Jesus. Porque eu não reconheço mais, porque eu deixei de seguir sua presença. Mas quem foi que disse que um dia ele saiu de dentro de você? E aí, nesse momento, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. E o que ele fez? Lançou-se ao mar. Lembra do dia que Jesus estava lá e eles estavam com medo? É um fantasma, não é Jesus. Senhor, manda-te ir até o Senhor. E Jesus falou: vem, Pedro. E ele se lança ao mar para caminhar. Pedro caminhou sobre as águas, meus irmãos. Eu não sei quanto você já conseguiu ter essa proeza, mas Pedro teve. Isso não era algo estranho para Pedro. Ele não teve medo. Ele se lançou ao mar. E aí, os outros discípulos vieram com o barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E a partir daí, Jesus começa a ter um bate-papo com Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Eu não sei por que, depois de você ter sido chamado por Jesus, na sua história de vida, está Pedro. Eu não sei por que, depois de ter caminhado com Jesus, está Pedro. Eu não sei por que, depois que você viu os milagres, está Pedro. Eu não sei por que, depois que você experimentou a presença do Deus vivo, está Pedro. Eu não sei por que, depois que você foi treinado, capacitado pelo próprio Cristo, tá, Pedro? Eu não sei por que, Pedro, você que foi chamado com um propósito. Eu não sei por que, Pedro, você voltou a fazer o que fazia antes. Por que você voltou a fazer o que fazia antes? Mas ele também voltou para te lembrar que ele te chamou não para ser pescador de peixe. E você voltou a fazer o que fazia antes, Pedro voltou para pegar peixe. Não é de peixe que nós estamos falando, são de homens e mulheres. Não é de peixe que o Senhor quer que você vá resgatar, pescar, de homens e mulheres. Então, meu irmão e minha irmã, se o dia que você foi chamado, em Marcos capítulo 1, versículo 17, e o Senhor te encontrou, eu não sei aonde você estava, o que você estava fazendo, mas naquele momento que o Senhor te chamou para caminhar com Ele, Ele te prometeu. E hoje, Deus está me usando para falar com você que não é de peixe, não se trata de peixe, se trata de homens, pescadores de homens. Assenta, reassenta esse propósito no seu coração, meu irmão, e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque o que eu preciso são de homens e mulheres, não de peixe. Eu já fui treinado, eu já fui capacitado, tá, Pedro? Então é o momento de se levantar. E foi o que aconteceu. Pedro se levantou e depois que o Espírito Santo desceu, pousou sobre a sua cabeça, eles foram batizados. No primeiro momento em que Pedro se levanta para defender os seus e começa a falar: esse povo não está bêbado, eles estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a revelar as maravilhas do Senhor nas línguas que cada um deles ouvia, a língua materna.
Mais de 3.000 almas no primeiro momento que aquele Pedro se levanta. Nós não estamos falando de 3.000 peixes, mais de 3.000 almas. No segundo momento em que Pedro se depara também em defesa de Cristo, mais de 5.000 almas. Olha quantos peixes, meu irmão. Esses 300 que você deve ter na sua agenda, no seu celular, use por bem, convide alguém. Sua pescaria está aqui, ó. Começa por aqui. Não sabe como? Comece por aqui. Convide alguém. Vamos pescar juntos. Você tem potencial. Você foi chamado. Vamos ficar de pé. Você pescador de homens. Eu vou orar. Eu vou orar pelos Pedros. Eu vou orar pelo José. Eu vou orar pela Maria. Eu vou orar pelo nome que você achar que tem. Sabe para quê? Para que se em algum momento na sua caminhada com Cristo você entendeu, você achou que Ele não estava perto de você, você crente, hoje Deus está falando contigo, irmão, através da palavra dele. Ele te chamou com um propósito. E esse propósito precisa ser reacendido em você. E se hoje você se colocar na brecha e entender isso no seu coração, nós estamos falando de 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas, não sei. Porque a própria Bíblia me diz: você crê, você vai fazer muito mais. Nós fomos chamados para fazer muito mais. É a promessa. Ei, acredita na promessa, porque ela foi feita para você. Amém? Eu vou orar. E se você entender, esse propósito, esse chamado é seu, porque eu tenho certeza que é, mas ficou ali no segundo plano, meu irmão, não perca tempo. Não vou chamar você para vir aqui na frente. Mas aí no seu lugar você vai levantar a mão, nós vamos orar e sua mão vai ficar para cima. Sabe para quê? Porque eu acredito que quando a mão está para cima, eu estou recebendo alguma coisa. Se um rádio bota a antena ligada para cima para receber a transmissão, eu creio que eu vou receber. Então, se você acha que nós precisamos renovar os votos, nós precisamos reacender o nosso propósito, irmão, levanta a tua mão aí e nós vamos orar. E depois dessa oração, o que eu vou fazer é o seguinte: eu quero te ajudar. Não é porque eu sou pastor Moacir, esquece isso. É porque eu sou igreja. Eu quero te ajudar, viu, Fabiana? Como nós falamos lá, é porque eu sou igreja. E nessa hora, igreja que é igreja, cola do ladinho e sustenta, para aquela coluna não cair. Porque você não pode cair, meu irmão. Você não pode cair. Porque você, como uma coluna em pé, está vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui em cima, vamos imaginar, você é uma dessas colunas aqui. Olha, essa coluna aqui é o Moacir, ó. Você pode dar nome, não vou ligar não. Gabriel, o seu nome é esse aqui? Você é essa ou é aquela? Pode ser aquela? Tudo bem, a gente não vai brigar por isso. Você é uma coluna, irmão. Porque aqui em cima são as vidas. Nós vamos ganhar para Jesus, para levar para o céu, junto contigo, irmão. Amém? Então fica com sua mão para cima. Se você é aquela pessoa, é um Pedro que precisa hoje ter o seu propósito reafirmado hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, com a tua misericórdia e graça, Senhor, volta hoje, Pai. Oh,
É hoje, Senhor, é o meu dia. É o meu dia, Pai. O Senhor me perguntar se eu te amo. E eu lembrar, Pai, que eu falei que eu nunca iria te trair, Pai. Que eu nunca iria te abandonar, Senhor. Eu falei isso no dia que eu te aceitei, no dia que eu resolvi caminhar contigo. Eu falei. Por diversas vezes eu bati o pé e afirmei que eu não te negaria. Mas eu tenho te negado. Senhor, pergunta para mim hoje se eu te amo. Pergunta 3 vezes hoje, Pai, se eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. Oh, sim, Jesus, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. O Senhor sabe o quanto eu te amo. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu preciso de ti. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu preciso de ti para permanecer em pé. O Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe, Pai, que eu sou tendencioso. O Senhor sabe que eu posso cair a qualquer momento. O Senhor sabe que eu preciso de ti. O Senhor sabe que o Senhor deve ser o meu alicerce. O Senhor sabe que o Senhor deve ser a minha rocha. E eu devo estar vinculado a ti, conectado a ti, Senhor. O Senhor sabe, Pai. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Me levanta, Senhor. Me coloca de pé como coluna, como aquela coluna forte, aquela coluna, Pai, que vai sustentar, Senhor, as vidas, as almas que o Senhor vai criar para o teu reino, para o teu propósito, porque eu não fui chamado, Pai, para ser pescador, Senhor, de peixe. Eu fui chamado para ser pescador de homens. Pai, em nome de Jesus, oh Senhor, venha reafirmar esse chamado, venha reafirmar esse propósito. Chama-me de novo, Senhor, chama-me de novo, Pai. Sim, eu te amo, sim, eu te amo, sim, eu te amo, Jesus. Usa-me, Pai, como pregador do teu evangelho. Usa-me, Senhor, como missionário dessa terra. Usa-me, Senhor, como evangelista. Usa-me, Senhor, como profeta. Usa-me, Senhor, como obreiro da tua casa. Usa-me, Senhor, como verdadeiro crente. Aquele que te ama, aquele que te adora, aquele que se coloca aos teus pés, aquele que coloca a boca no pó, aquele, Senhor Jesus, que te adora, que te reconhece como o único suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus, é hoje, Pai. É hoje que eu preciso. Eu preciso hoje, Pai. Hoje. Estou aqui, Senhor. Que a minha mão venha representar, Senhor, as mãos levantadas deste culto, Pai. Que a minha mão venha representar as mãos levantadas deste culto, assumindo, Pai, que é hoje. Eu preciso que seja hoje. Hoje, Pai. Hoje eu volto. Hoje o meu chamado, Pai. Eu quero ser, sim, pescador de homens, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, me restaura e me usa, Pai. Me usa nessa terra, porque é aqui nesta terra que eu tenho que pescar, Pai. É aqui, é aqui, é aqui. É em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Teu amor jamais me
Segunda-feira, nós temos a tarde da bênção, toda segunda às 18 horas. Na terça-feira, nós temos grupos familiares. Se você não faz parte de nenhum grupo, procure o pastor Enéas, o Josimar, aqui também, né? Eles vão estar te direcionando para algum grupo próximo à sua residência, nos bairros, aqui próximo à nossa igreja. Na quarta-feira, a quarta comunhão. Não? É orando com o pastor, né? São 5 quinta-feiras, né, esse mês. Orando com o pastor, perdão. A partir das 19h30. Das 19h30 até as 20 horas. Toda a igreja está aqui orando, de joelhos. Se você não pode ajoelhar, você pode ficar sentado. Aí a partir das 20 horas, o Ministério do Louvor assume e depois o pastor traz a palavra para toda a igreja. Quinta-feira nós temos o ciclo de oração às 18 horas, está na direção da irmã Sandra, mas toda a igreja é convidada. Tem alguma coisa na sexta? No sábado, vou deixar esse aviso para a pastora Miriam, mas toda uma vez ele pode seguir aqui para a pessoa. Paz do Senhor, irmãos. Sábado, filas de escada de 3 às 18 horas. Tá? Você que é mulher da igreja de 13 anos até 100 anos, você vai estar vindo, né? E nós teremos aqui dança, teatro, noções de moda e beleza, saúde, né? E vai ser uma bênção com toda a vida universitária dele, né? Haverá também duas adolescentes, né, que faz solo de violoncelo e violino. Então vem prestigiar e aprender, que será abençoado para a sua vida. Não esqueça de fazer a oferta para você contribuir com o café colonial. Amém? E um aviso mais importante que os outros, para mim, né? Retiro da família no período de carnaval. Muitas pessoas deram nome para direito dos quartos para casais ou suíte. Você deu o nome, sabia que tinha que dar entrada, mas ainda não deu a entrada. Você está perdendo seu quarto, porque nós temos uma lista de pessoas que estão à espera, tá? E quando chegar,